Olha, gente, o que eu vou contar aqui é simplesmente inacreditável. Um advogado acaba de soltar uma bomba contra Alexandre de Moraes. Mas antes de tudo, esquece tudo o que você acha que já sabe sobre ele. Esquece as decisões polêmicas, os abusos, os exageros, tudo. Porque o que foi revelado agora ultrapassa qualquer limite conhecido. Se isso se confirmar, estamos diante da maior aberração jurídica da história do Supremo. Algo tão grave que pode ter consequências muito piores do que qualquer sanção internacional, até mesmo pior do que a temida Lei Magnitsky. A denúncia foi feita pelo advogado Paulo Faria, número 10, antigo Twitter. Ele é o defensor de Flávia Magalhães, uma brasileira naturalizada e naturalizada americana, aquela mesma que Moraes mandou prender por críticas feitas ao STF e a ele próprio nas redes sociais. Sim, você ouviu certo. Mandou prender alguém por opinião. Mas calma, que a coisa piora muito. Moraes ordenou a prisão de Flávia, mesmo sabendo que ela é cidadã americana, mesmo sabendo que mora na Flórida há mais de 10 anos e que as críticas foram feitas nos Estados Unidos, um país onde a liberdade de expressão é protegida pela primeira emenda. Ou seja, Moraes não tinha autoridade nenhuma sobre ela. Mas ignorando completamente isso, ele assinou uma decisão dizendo que Flávia estava em local incerto e não sabido, e mandou prender. Como se não bastasse, ainda mandou cancelar o passaporte brasileiro dela. E tudo isso sem ela sequer ser notificada formalmente. Nenhum aviso, nenhuma chance de defesa, nada. O advogado Paulo Faria, perplexo, pediu acesso ao processo no STF para entender o que estava acontecendo. O pedido demorou. Ficou meses sem resposta. Quando finalmente recebeu os documentos, no dia 9 de outubro, descobriu algo assustador. Os autos estavam incompletos, faltando páginas e provas importantes. Mas o que ele conseguiu ver já foi suficiente para expor um escândalo. Segundo o próprio advogado, Moraes teria mandado a Polícia Federal atrás da Flávia em território americano, para vigiá-la e prendê-la. Sim, isso mesmo. Uma ordem de prisão teria sido expedida em 8 de janeiro de 2024, e um agente da PF teria sido flagrado monitorando Flávia em uma manifestação na Flórida. Tudo isso em solo americano. O advogado publicou tudo em um longo post no X e afirmou que o Departamento de Estado dos Estados Unidos já foi informado do caso. Se isso for verdade, é uma violação direta da soberania americana, o tipo de atitude que o próprio Moraes costuma condenar em outros países. Ou seja, ele estaria fazendo exatamente aquilo que critica, mandando agentes brasileiros atuarem fora do país, sem autorização das autoridades locais. E o pior, o advogado diz que existe documento oficial da Polícia Federal, datado de 8 de janeiro de 2024, confirmando o envio de um policial brasileiro para acompanhar a Flávia em Miami. Ou seja, não é boato, é papel timbrado, é documento. E se isso se confirmar, estamos falando de algo gravíssimo, um ato internacional ilegal, uma espécie de sequestro disfarçado de diligência. Só para você entender, a PF tem adidos que moram em outros países, como Portugal e Estados Unidos, para facilitar a comunicação com autoridades locais. Mas eles não podem agir como policiais nesses países. Não podem investigar, muito menos prender alguém. Fazer isso seria invadir a soberania de outra nação, um absurdo diplomático sem precedentes. E segundo Paulo Faria, foi exatamente isso que aconteceu. Flávia Magalhães teria sido incluída num sistema da Interpol, e a PF teria agido nos Estados Unidos sem autorização do governo americano. Não houve pedido de cooperação jurídica, não houve difusão vermelha, nada. A operação teria sido feita de forma clandestina. Se isso for verdade, é o tipo de ação que pode gerar uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Porque não estamos falando de uma simples irregularidade. Estamos falando de um possível crime internacional cometido com o aval de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o mais chocante, tudo isso teria sido escondido do processo oficial. O advogado afirma que o documento que comprova a atuação da PF em solo americano foi omitido dos autos, escondido das partes, escondido da defesa. Ele menciona inclusive o número das folhas e o item do ofício em que isso aparece. Agora, pensa comigo, se um ministro realmente ordenou uma ação policial fora do território nacional, sem passar pelos canais oficiais, sem envolver o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sem autorização das autoridades americanas. Isso não é uma diligência, é um sequestro internacional? Um ato ilegal aqui, lá e em qualquer país civilizado do mundo. E o pior é que, diante do histórico de abusos que já vimos nos últimos anos, não dá pra simplesmente duvidar. Já vimos mandados de prisão por posts, censuras a perfis, bloqueios arbitrários. Nada mais parece impossível. Paulo Faria chama esse episódio de a maior violação já cometida por Moraes, e olha, se metade disso for verdade, ele está certo? Porque mandar prender uma cidadã americana, em solo americano, com base em um processo sigiloso e incompleto, é uma insanidade sem tamanho. O mais provável é que o ministro tenha mandado investigar ou monitorar a Flávia sem autorização dos Estados Unidos, o que por si só já seria gravíssimo.
Mas se houver de fato uma ordem de prisão, então estamos diante de um escândalo sem precedentes. O advogado também lembra que a PF já tentou prender Carla Zambelli fora do Brasil, com a ajuda da polícia italiana e da Interpol, mas o plano não deu certo porque o nome dela ainda não estava na lista vermelha. Ou seja, já existe um histórico de tentativas de prisões internacionais autorizadas por Moraes. Mas o caso da Flávia seria muito pior, porque, ao que tudo indica, nem a Interpol foi acionada. Foi algo feito por baixo dos panos. Se essa denúncia for confirmada, o impacto pode ser devastador. Porque, além da gravidade jurídica, há a questão diplomática. Os Estados Unidos não toleram esse tipo de interferência. E se comprovarem que houve ação ilegal de um ministro brasileiro em seu território, as consequências serão imprevisíveis. É por isso que o advogado Paulo Faria diz que o documento precisa vir a público e o caso precisa ser investigado imediatamente. Porque se a Polícia Federal realmente agiu fora dos canais oficiais, se houve espionagem, vigilância ou tentativa de prisão de uma cidadã americana em solo americano, isso é crime internacional. E crime grave. Um ministro do Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, autorizando uma operação clandestina fora do país. É o cúmulo da arrogância, o ápice do abuso de poder. Se for verdade, é o maior escândalo jurídico e diplomático da história recente do Brasil. E é por isso que essa denúncia não pode ser ignorada. Inscreva-se no canal, porque nós vamos continuar acompanhando esse caso de perto. A verdade precisa aparecer. Um abraço e até o próximo vídeo.